Você sabe qual é a verdadeira origem da teologia do pacto e por que ela surgiu no momento mais crítico da história da Igreja? A teologia do pacto, também chamada de aliancismo, defende que a Bíblia não é uma concha de retalhos, dividida em eras que se cancelam. Ela defende a ideia de uma única aliança de Deus, se desdobrando de forma progressiva por toda a história. Para você ter uma ideia do impacto disso, nessa visão, a aliança do Sinai, aquela feita com Moisés no meio do trovão, é, na sua essência, a mesma nova aliança que nós temos hoje em Cristo. Muda a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo. Mas a pergunta que quase ninguém sabe responder é: quem teve essa sacada primeiro? De onde veio esse estalo de olhar para a Bíblia desse jeito? Muitos acreditam que isso nasceu com João Calvino, mas a verdade é que a resposta veio por um reformador suíço que precisava responder a uma crise política e teológica na sua época. O grande problema é que quando abrimos o Novo Testamento, a engrenagem do aliancismo parece não encaixar. A igreja primitiva não via uma única aliança desdobrada. Por meio da carta aos Gálatas e da profundidade da carta aos Hebreus, os apóstolos entenderam, por meio do Santo Espírito, que existem sim duas alianças completamente distintas. Vejamos o que Cristo falou sobre o Santo Espírito em João capítulo 16 e o versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O apóstolo Paulo é radical nessa separação das alianças. Em Gálatas, ele usa uma alegoria fortíssima. A antiga aliança, feita no Sinai, é representada por Agar, a escrava. Uma aliança que gera filhos para a servidão e que o próprio texto diz que ela estava prestes a desaparecer. Por outro lado, a nova aliança, selada no Calvário pelo sangue de Cristo, é representada por Sara, a livre. Duas alianças distintas, com suas substâncias completamente diferentes. Uma era baseada na lei e na carne, a outra na promessa e no Espírito. Se o Novo Testamento deixa essa separação tão clara, como é que os reformadores inventaram que o Sinai e o Calvário são a mesma coisa? Para entender essa virada de chave, nós precisamos viajar até a Suíça do século XVI e olhar por cima do ombro de um homem chamado Ulrico Zwinglio. Mas antes de continuar, se você não me conhece, meu nome é Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia e deixa ela mesma se interpretar. Mas o que aconteceu depois que os apóstolos morreram? A história nos mostra que a igreja começou a adotar práticas que simplesmente não encontra respaldo nas escrituras deixadas por eles. E preste muita atenção, quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, não estou falando de CNPJ religioso e muito menos de templo de alvenaria. Eu estou falando da comunidade cristã daquela época. Nós precisamos voltar no tempo. No final do século II e no início do século III, um drama assolava as famílias. Muitas crianças estavam adoecendo e morrendo. Desesperado com o alto índice de mortalidade infantil e temendo pela salvação eterna dos seus filhos, alguns líderes da igreja começaram a praticar o batismo de bebês. Mas a verdade é que nessa época nem todos os cristãos concordavam com isso. O batismo infantil não era um consenso na igreja, até que o cenário muda completamente no século IV. No ano de 380, por meio do decreto do imperador Teodósio, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano. E é justamente a partir dessa fusão entre igreja e Estado que aquela comunidade cristã passa a ser estruturada e conhecida oficialmente como Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui está o grande segredo,
que a maioria das pessoas não enxerga. O que praticamente unia a igreja e o Estado era justamente o batismo infantil. Pense comigo, naquela época não existia cartório, não existia certidão de nascimento do governo. O batismo de um bebê era, ao mesmo tempo, o ingresso dele na igreja e o seu registro de cidadão no império. Era o cimento que colava a religião na política. Com o passar dos séculos, essa estrutura acumulou um poder gigantesco e os cristãos, por meio da liderança da Igreja Romana, começaram a adotar práticas gravíssimas. A mais famosa delas foi a audácia de vender o perdão de Deus e comercializar a salvação por meio das indulgências. Com amor, o povo pagava para tirar os seus parentes do purgatório. Esse absurdo não podia durar para sempre. Foi então que, no ano de 1517, por meio do monge Martinho Lutero, explodiu a Reforma Protestante. A Bíblia foi colocada de volta no topo e o clamor por mudança correu à Europa como fogo em pólvora. Só que a reforma não ficou presa apenas na Alemanha de Lutero. Ela chegou com força na Suíça. E entre os grandes líderes desse movimento em Zurique, nós encontramos o pastor Ulrico Zwinglio e o seu amigo mais íntimo, um jovem estudioso chamado Felix Manz. Esses dois homens começaram a trabalhar juntos para limpar a igreja de toda a herança papal. Mal sabiam eles que uma discussão sobre aquele antigo batismo de bebês iria transformar esses dois amigos de infância em inimigos mortais. O clima em Zurique começou a esquentar. Felix Manz e outros discípulos mais jovens de Zwinglio entenderam que a reforma estava dando passos lentos demais. Eles não queriam apenas remendar a igreja, eles almejavam uma volta radical da pureza da igreja primitiva. Mas para que isso acontecesse, havia um preço muito alto a pagar. A igreja teria que soltar de uma vez por todas a mão do Estado. E como nós já vimos, o nó que amarrava a igreja ao Estado era justamente o batismo infantil. Felix Manz procurou Zwinglio em particular e tentou convencê-lo a abandonar o pedobatismo. O argumento de Félix era simples: nós precisamos voltar a batizar apenas adultos que tenham consciência dos seus pecados e que confessam a sua fé em Cristo, exatamente como os apóstolos faziam. Mas o Zwinglio entrou em pânico. Ele acreditava piamente que se a igreja rompesse a sua aliança com o governo de Zurique, a reforma seria esmagada pelos exércitos católicos. Perder o Estado para Zwinglio seria o fim de tudo. No começo, Zwinglio tentou debater usando as regras do jogo. Ele tentou convencer seu amigo Félix e o grupo que mais tarde seria chamado de Anabatistas de que o batismo de bebês tinha respaldo nas páginas do Novo Testamento. Se você ainda não viu o embate de Zwinglio, assista ao vídeo anterior aqui no canal. Só que não funcionou. Ele não encontrou nenhum versículo de bebês sendo batizados pelos apóstolos. Sem sucesso e vendo-se encurralados pelos próprios discípulos, Zwinglio tomou uma decisão drástica. Ele deu uma pausa na discussão, tirou os seus olhos do Novo Testamento e colocou toda a sua atenção no Antigo Testamento. Foi exatamente ali, nesse momento de desespero político, que ele trouxe uma abordagem teológica completamente nova para defender a prática do batismo infantil e salvar a união da Igreja com o Estado. Mergulhado nas páginas da lei e dos profetas, Zwinglio começou a estudar detalhadamente a aliança de Deus com Abraão. E foi ali que ele teve uma sacada que mudaria para sempre a teologia
da Reforma e a forma que milhões de cristãos passariam a ler a Bíblia. Ele foi direto para o livro de Gênesis, capítulo 17, e os versículos do 9 ao 12. Vejamos. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Com base nesse texto, Zwinglio desenvolveu a ideia central do aliancismo, a teoria de uma única aliança em desdobramento. Para ele, a aliança de Deus com Abraão não morreu. Ela simplesmente foi se desdobrando pelas gerações até desabrochar na nova aliança. Ou seja, para Zwinglio, o Novo Testamento não é uma quebra ou uma aliança nova, mas sim o desdobramento final do Antigo Testamento. Eles seriam a mesmíssima coisa. E qual foi a conclusão lógica que ele tirou disso? Preste atenção na matemática teológica dele. Se no Antigo Testamento um bebê de apenas 8 dias de nascido já entrava na aliança de Deus por meio da circuncisão da carne, e se o Novo Testamento é a mesma aliança desdobrada, então a igreja hoje precisa de um substituto para a circuncisão. Para Zwinglio, esse substituto era o batismo. O batismo passou a ser a nova circuncisão espiritual, e era por isso que batizar os bebês era legítimo. Era a forma de introduzi-los na aliança e no reino de Deus. Mas Zwinglio sabia que Félix Manz e os anabatistas exigiriam uma prova no Novo Testamento. Então, para validar a sua tese e provar que o batismo herdou realmente o lugar da circuncisão, ele abriu a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e os versículos do 10 ao 12. Vejamos. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Para Zwinglio, ele finalmente tinha o argumento perfeito para manter os bebês sendo batizados e salvar a aliança da igreja com o Estado. E foi exatamente assim, no meio desse fogo cruzado entre a fé e a política, que nasceu a teologia do pacto, ou a teologia da aliança. Uma resposta sob medida para um problema do século XVI. Mas, ao ouvirem a tese de Zwinglio, Félix Manz e os anabatistas simplesmente não engoliram esse argumento. Para eles, linkar a circuncisão de carne com o batismo nas águas, ou dizer que a nova aliança é apenas a antiga desdobrada, é perverter o evangelho puro de Cristo. Tentar misturar o Sinai com o Calvário é fechar os olhos para a novidade do Novo Testamento. É não entender a separação clara que os apóstolos pregaram e fazer um remendo forçado na nova aliança que Cristo selou com seu próprio sangue.
As duas alianças são distintas e o preço por defender essa verdade foi assustadoramente alto. Mas como foi que os anabatistas usaram a própria Bíblia para refutar Zwinglio? E qual foi o destino trágico de Félix Mães nas mãos do seu antigo amigo de infância? Isso é o que nós vamos ver detalhadamente no próximo vídeo. Se você quer entender a verdade por trás dessa história e não quer perder o desenrolar desse embate teológico, faça o seguinte agora. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber os próximos conteúdos com exclusividade. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.